vivo, tá? Vou deixar só você na tela, tá bom? Já estamos ao vivo. Ok. Vou deixar só você falando, tá, Alexandre? Tá ok. Pessoal, boa tarde. Peço desculpas, tivemos um problema técnico, atrasou nossa live em alguns minutos. Nós vamos retomar aqui a nossa segunda live da Ablovex. Vamos lá, que tem como tema hoje o overview sobre as ações de socorro às empresas do turismo. Quero pedir desculpas aos nossos palestrantes, mais uma vez, pelo inconveniente. Quero agradecer a presença de Eduardo Madeira, coordenador de Finanças e Investimentos, Setur, Invest São Paulo. Seja bem-vindo, Eduardo Madeira. O Gregory Andrade, diretor técnico do Setur. Seja bem-vindo, mais uma vez, desculpa pelo inconveniente. Miguel Giacomini, secretário municipal de turismo de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. A Patrícia Ellen também já chegou, que é secretária de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Pessoal, desculpa a nossa falha técnica. Eduardo, eu vou retomar aquela primeira pergunta que o pessoal é bastante importante e o pessoal acabou não pegando, tudo bem? Desculpa, o Eduardo, eu acho que caiu. O Eduardo, ele ainda não reconectou, ele está voltando. Tá, ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar uma pergunta com o Gregory. Pode ser, Gregory? Se puder... Pode ser, tudo bem. Perfeito. Gregory, estamos trabalhando a fim de obter um subsídio do governo para as empresas de transporte, né? Que para tal é necessário que as empresas estejam cadastradas no cadastro. Então, dessa forma, eu queria que você nos esclarecesse. É possível cadastrar sedãs e minivans no cadastro? Ou seja, veículos com ocupação menor de 9 passageiros? Isso é cadastrado a empresa ou os veículos? Na verdade, a gente faz o cadastro quando o CRLV do veículo estiver na categoria aluguel. Independente do porte dele, a gente faz o cadastro. A questão é que a análise feita também pelo DETRAN. Então, a gente tem que fazer a análise do documento com base no DETRAN. Se o DETRAN homologar o CRLV daquele veículo, né? Pode ser uma van ou um micro-ônibus, enfim, independentemente do porte do veículo, se o DETRAN homologar o CRLV para uso da empresa, né, que é a famosa chapa vermelha, a placa vermelha, para a categoria aluguel, aí a gente pode definir. Mas é uma questão de legislação de trânsito, né, que aí já não é competência nossa analisar. Mas a gente defere sim, a gente aceita sim. Entendi, tá, Gregory. Então a gente pode entender que vans, minivans, vans, micro-ônibus e ônibus, categoria aluguel, é comum, né? A gente consegue fazer isso, estando dentro do segmento de transporte ou agenciamento, mas no caso de minivans, eu particularmente já consegui, mas sedãs não, porque a Prefeitura de São Paulo entende, pelo menos, que sedãs são táxis, né, com placa vermelha. Então, a gente, como locadora ou transportadora, não conseguiria fazer essa mudança da placa cinza para a placa vermelha, categoria aluguel, como você sugeriu, certo? Você acha que ainda pelo cadastro provisório é possível fazer isso ou não tem jeito mesmo, só estando na categoria aluguel? É obrigatória a categoria aluguel, porque as empresas têm que estar, primeiro tem que estar no CNPJ da empresa, né, o CRLV, tem que estar cadastrado. Salvo engano, até eu falei com o Rodrigo, a gente falou um tempão sobre isso, que é uma questão de legislação de trânsito, né? Então, assim, a parte de fiscalização fica por parte do DETRAN, de São Paulo, né? Analisar, vistoriar o veículo e saber se ele está apto, vamos dizer assim, a atender aquele tipo de prestação de serviço, né? E é assim, a partir do momento que o CRLV está na categoria aluguel, na chapa vermelha, e assim, ele foi cadastrado no cadastro, né, colocar a capacidade dele de ocupantes e preencher os dados do Renavan, a gente consegue definir sim, sem problema nenhum. A questão é que, conforme eu falei com o Rodrigo um tempo atrás, o próprio DETRAN, ele não, quando você vai lá entregar a documentação,
ele faz um tipo de vistoria com base na legislação de lei de trânsito, né? E aí muitas vezes não acaba deferindo o CRLV da empresa, né? Pelo porte do veículo. A questão é essa, é a legislação de trânsito, né? Que acaba impedindo algumas empresas a cadastrarem o veículo. Perfeito, Gregory. Marcos, você quer fazer uma conotação em cima desse comentário? Ô, Gregory, a gente entende que existe uma legislação por trás disso aí, né? A nossa expectativa é que a gente consiga fazer uma adaptação, porque a gente sabe que para as empresas terem acesso à linha de crédito, a gente vai ter que ter o crivo do Cadastur, né? Então, o que a gente espera? Que a gente consiga fazer, a gente chegou até a conversar um tempo atrás sobre um cadastro provisório, né? E eu queria que você explicasse, pessoal, como a gente pode conseguir traçar esse caminho para poder dar o próximo passo, que seria a tentativa de acesso às linhas de crédito, que são fundamentais nesse momento para as empresas. Na verdade, Marcos, a gente falou isso, eu até expliquei para outras empresas também. Logo em seguida, eu tive outras demandas em relação às empresas de transporte, referente a esse problema, essa questão de não conseguirem o cadastro, né, de imediato. Então, o que a gente pensou? Nós fizemos uma análise em relação a isso. Existe sim um certificado em implantação, no qual a empresa vai cadastrar os dados, vai cadastrar o veículo, né, os dados do veículo, ainda em categoria particular, né? A gente vai dar um certificado em implantação, que é um certificado de caráter provisório. Você leva o certificado, vai estar escrito em implantação, você leva no Detran, a empresa leva no Detran, o Detran, a partir desse momento que tem o certificado em implantação, tem respaldo para poder alterar a categoria do CRLV. Aí a empresa consegue alterar a categoria para aluguel, coloca a chapa vermelha, né, a placa vermelha de veículo da empresa, e aí a gente faz a conclusão do cadastro definitivo no Cadastur. É esse procedimento. Gregory, a gente tem alguns outros entraves para a gente conseguir a tal da placa vermelha. Não é assim, não é tão simples, não é só ir no Detran. Existem umas questões técnicas por trás aí e de legislação também. Então, a gente vem tratando disso já há um bom tempo, junto da Secretaria de Transporte de São Paulo, a gente que eu digo a Glovex, né? Estamos tendo os avanços, mas não está concluído. Ainda fica assim, aquela esperança de a gente conseguir cadastrar a empresa, enquanto a gente não consegue resolver a questão do cadastro dos veículos. Então, cadastrar só a empresa é possível, certo? Certo, perfeito. É exatamente isso. A nossa parte do certificado provisório, vamos dizer assim, que é esse implantação, ele é possível. A questão é que, quando a empresa vai pleitear no Detran a alteração do CRLV, ela barra numa legislação, né, que às vezes é municipal ou de trânsito, e aí não acaba dando a alteração do CRLV, e aí acaba emperrando a empresa de fazer a alteração e aí ser registrada no Cadastur. Então é isso. Mas quanto a nós, o Cadastur do Ministério do Turismo e Secretaria de Estado, a gente tem essa possibilidade desse certificado provisório. Porém, tem a legislação municipal, conforme você falou, e também tem a questão de legislação de trânsito, que acaba impedindo isso de acontecer, né? Não, legal. Okay. Tá, eu acho que a gente vai conseguir avançar talvez um pouco com o Miguel mais para frente, né? Falando um pouquinho sobre isso. Sim. E outros anos. Eu queria só por conta do tempo, Marcos, desculpa te cortar, voltar com o Eduardo naquela primeira pergunta. Eduardo, desculpa pelo problema técnico, e é uma pergunta importante que o pessoal acabou não pegando. Eu queria voltar nesse tema com você. Pode ser? Está no mudo o seu microfone, viu, Eduardo? Se você puder liberar. Perfeito. Liberou. Vamos lá. Existe uma verba liberada de 60 milhões no âmbito estadual para o segmento turismo, né? E segundo a mídia, somente 16% das empresas tiveram acesso a esse crédito. Vocês acreditam que no prazo atual, que hoje leva em média de 90 dias para a liberação desse crédito,
a gente vai conseguir ter um prazo mais curto ou um prazo mais longo, mais extenso? Eduardo, seu microfone está mutado. Mutou sozinho esse microfone. Aí, voltou. Perfeito. Voltou, né? Tá ótimo. Eduardo, o seu áudio não está saindo. Não sei, acho que não é só o mute. Talvez algum outro problema aí do seu microfone, talvez, do seu fone mal conectado, não sei. Aí, acho que agora... É que como eu tô no celular, qualquer coisa que eu recebo aqui, ele muta o microfone. Tá explicado. Aí o que acontece? Esses 60 milhões chegaram na Desenvolve SP por meio do Fungetur. Tá? Foi uma tranche do Fungeral Turismo, né? Que veio do Ministério por uma ação da Secretaria de Turismo. Tá? Inclusive a Desenvolve SP foi, se não foi o primeiro banco, foi um dos primeiros a receber aí uma parte dos recursos de 5 bilhões de reais do Fundo Geral Turismo do Ministério para atender aí o setor produtivo do turismo no estado de São Paulo. Aí a gente tem que colocar duas situações. A primeira, a Desenvolve, ela já tinha 50 milhões de reais no Fungetur, tá, para projetos de investimento, né? Ou seja, seriam obras, né, e infraestrutura, aquisição de equipamentos, bens, máquinas, veículos, pelo trade turístico. A Desenvolve SP, ela conseguiu colocar esses 50 milhões para atender capital de giro. Então, porque o Fundo Geral Turismo hoje permite isso, o capital de giro isolado, né? Capital de giro isolado. Aí, a Desenvolve fez a prestação de contas desse fundo lá para o Ministério e recebeu mais 60, né? Então, assim, e fez o quê? Pegou aquelas operações, aquelas solicitações de crédito que já estavam dentro da Desenvolve, aguardando recursos, tá? ou do próprio governo do estado, ou do BNDES, ela pegou essas operações e começou a migrar para o Fungetur, aonde ela tinha dinheiro, né, para poder atender e liberar o recurso para essas empresas. Ou seja, ela foi identificando e fazendo um trabalho, e aí o Gregory foi fundamental nisso, para identificar as empresas que tinham cadastro. Então, as empresas de turismo que tinham cadastro foram automaticamente direcionadas para a linha do Fungetur e estão sendo atendidas. Então, hoje, a gente diz o seguinte, em torno de 100 milhões de reais já foram liberados para o setor turismo nos últimos 90 dias. Tá? Peraí. Nos últimos 90 dias, certo? E aí, quando A conexão ficou ruim. Eduardo, seu áudio voltou a não sair para a gente. Isso. Aí, acho que agora liberou. Voltou. Liberou. Então, legal.
Então, assim, entre 20% e 22% das empresas foram atendidas no seu volume. Na verdade, existe uma análise que a gente tem que fazer o seguinte, eu falo o seguinte, que 20% a 22% dos recursos solicitados foram atendidos, tá? Porque tem muita empresa, por exemplo, que pediu 100 mil e conseguiu 30, né? Pediu 200 mil e conseguiu 100, tá? Então, o volume de recursos liberados, ele é menor proporcionalmente em relação ao número de empresas atendidas, tá? Então, nós tivemos 22% de crédito contemplado, mas nós tivemos mais de 50% das empresas que pediram crédito via o programa de crédito turístico atendidas, né? Pode não ter atendido a necessidade financeira da empresa, mas ela teve a análise de crédito dela concluída e ela recebeu algum recurso, né? Tanto no âmbito da Desenvolve SP, quanto no âmbito do Banco do Povo, tá? Porque microempreendedor individual, que a Desenvolve SP não atende, tá? O Banco do Povo está atendendo o segmento turismo para os microempreendedores individuais. Então, nós tivemos várias operações de crédito que foram aprovadas via o Banco do Povo, que hoje... Eduardo, o som sumiu de novo. Estamos sem seu som. Ainda nada, Eduardo. Abriu agora? Abriu. Agora sim. E aí, um segundo ponto que a gente tem que considerar é o seguinte, em 90 dias, a Desenvolve SP recebeu 26 mil pedidos de capital de giro, tá? Foram mais de 13 bilhões de reais em 90 dias. A equipe da Desenvolve SP e do Banco do Povo tem trabalhado todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo, pelo que eu estou sabendo, até 10 horas da noite, para tentar atender não é que o banco, é uma discussão que eu faço, não é que os bancos não estão tendo capacidade ou morosidade na análise do crédito, é que a demanda que está entrando é muito maior do que a capacidade operacional, não é? Não é que uma análise, a Desenvolve SP, num tempo de paz, né? Não nesse tempo de guerra que a gente está vivendo, no tempo de paz, de normalidade, ela libera um capital de giro em 24 horas, 48 horas, não é? Então, e hoje está demorando 60 dias, 90 dias para liberar um crédito, mas é porque ela tem 26 mil pedidos de crédito em análise. Não existe uma esteira de análise específica para o segmento turismo. É a mesma esteira para todos os segmentos econômicos. Tá? Então, é uma demanda muito grande, mas está sendo mitigado, né? Perfeito, Eduardo Bandeira, obrigado. Marcos, vamos seguir por conta do tempo. Eu queria direcionar agora a próxima pergunta para o Miguel Giacomini. Miguel, tudo bem? Ale, acho que é do telefone. O pessoal da Patrícia aqui, a Patrícia Ellen, disse que ela tem pouco tempo para ficar com a gente. Então vamos aproveitar um pouquinho que ela disponibilizou para a gente e vamos falar com ela. Vamos sim. Patrícia, boa tarde, seja bem-vinda. Tenho duas perguntas aqui que cabem bem para a Patrícia. Eu vou perguntar aqui sobre as linhas do Fungetur e Pronamp, quando direcionadas para os bancos de fomento público, não requerem apresentação de garantias. Os contratos com lastro de fundo garantidor ou aval de sócios. A gente pode considerar essa interpretação como certa? Eu adoraria dizer que sim, né? Hoje, inclusive, o governador... Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Entrei aqui 5 minutinhos com vocês, que eu tenho já
uma outra agenda na sequência que eu estava esperando, acompanhei inclusive a discussão sobre a explicação aqui da Desenvolve, do Banco do Povo, mas eu vou ficar aqui com vocês só um pouquinho. Eu queria realmente parabenizar a iniciativa. Sobre o Pronamp e o Fungetur, o governador fez um apelo, inclusive na coletiva de hoje, né, que é para que esses recursos cheguem rapidamente, com o lançamento oficial agora que seja diferente dos lançamentos anteriores, né, e que a Desenvolve, inclusive, seja alavancada dessa forma, como esse exemplo que foi descrito, que o secretário Vinícius Nunes trabalhou, né, para trazer verba do Fungetur para Desenvolve, foi extremamente inovador e ágil, porque a gente pode até dizer que há uma demora na resposta aqui com relação à liberação de crédito, né, de 72 horas, de um pouco mais, mas não existem outras iniciativas hoje que sejam tão ágeis e que tenham uma penetração tão grande aqui, né, uma capilaridade tão grande no nosso estado. Nós temos um banco de desenvolvimento que funciona e é muito importante a gente alavancar esse banco para isso. E o ideal é exatamente que não seja necessária a garantia por causa da vinculação ali com o fundo de aval. Então, a gente conhece como foi a promessa aqui do como o Pronamp funcionaria na prática, e estamos aqui com grandes expectativas para que ele funcione dessa forma, não somente no como, mas também no quando. A questão da agilidade, que esse crédito chegue na ponta para os empreendedores que precisam o mais rápido possível, é fundamental, né? Então, é um programa do governo federal, nós estamos aqui preparados para implementá-lo como tal, mas precisamos garantir essa participação, né, do Banco de Desenvolvimento aqui da Desenvolve São Paulo, e também estamos insistindo aqui nessa celeridade, né, do governo federal, porque o tempo urge e os nossos empreendedores estão precisando dessa ajuda hoje. Patrícia, então, podemos entender que, de fato, precisa ter garantia. Só o aval dos sócios não é suficiente para obter esse crédito hoje. Então, Alexandre, o que nós podemos entender é que o Pronamp, desde que ele foi anunciado, a gente está aqui, eu estou até numa etapa anterior, né? A gente está hoje aguardando a disponibilização desses recursos, o lançamento oficial, a chegada do recurso na ponta e também o desenho. O entendimento original era que não fosse precisar de garantias, mas a gente está numa etapa anterior e preocupante, que é garantir uma alocação relevante desses recursos para São Paulo e uma participação do Banco de Desenvolvimento Paulista. Então, em teoria, a gente tinha entendido que sim, era um modelo que não precisaria de garantias, mas hoje, exatamente, tanto o secretário Henrique Meirelles quanto o governador fizeram esse pleito para o governo federal para que a gente consiga garantir que não tenha obrigatoriedade de garantias, mas mais ainda que nós tenhamos uma parcela significativa do recurso para o estado de São Paulo e que a Desenvolve São Paulo tenha um papel significativo na distribuição desses recursos. Perfeito, então, Patrícia. Aproveitando, então, já que você está com pouco tempo, vou te fazer mais uma última pergunta, tá? Considerando aqui esse cenário atual, que as empresas de transporte estão mais de 100 dias sem faturamento, né, é evidente que algumas empresas estão inadimplentes. Então, obviamente, que além dessa questão de garantias para a obtenção de crédito, você acha que a questão do cadastro não está em ordem? Isso também é um fator que acaba complicando, vamos dizer assim, a obtenção do crédito? Sim, a questão do cadastro e da negativação é um desafio, que é uma regra do Banco Central, não é uma regra nossa, né? Então, isso precisa ser respeitado. A gente está, inclusive, trabalhando aqui através do Banco do Povo com um projeto de lei para conseguir disponibilizar fundos emergenciais onde a gente não tenha a necessidade aqui da questão do cadastro em ordem, né, dado o momento de crise aguda que estamos vivendo. E existem duas iniciativas nesse sentido, uma aqui direto no governo de São Paulo, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e uma do Fundo Emergencial, que está sendo disponibilizado através do SEBRAE. Então, em ambos os casos, a gente teria aqui um modelo diferenciado, mas, sem dúvida, esse é outro desafio que nós temos para vencer, né? E o governador João Dória também tem estimulado muito que novos modelos aqui de fundo de alívio, né, que tem crescido tão rápido nos Estados Unidos, na Europa, a gente precisaria de investimento aqui de associações comerciais, de federações de comércio,
investindo mais também nesse modelo de fundo de alívio para apoiar os empreendedores nesse momento tão crítico. Perfeito, Patrícia. Agradeço a sua participação. Sei que está com tempo curto, fica à vontade, tá? Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e, mais uma vez, parabenizo vocês pela iniciativa. Estamos iniciando uma nova fase aqui que, mantendo a estabilidade de controle da pandemia, a gente passa para a nova etapa de retomada e é muito importante agora atuarmos de uma forma diligente nesse acesso a crédito e também em programas de gestão de crise nas empresas, e todo esse trabalho está sendo feito aqui em parceria com a Secretaria de Turismo, e também o Plano Retomada 21-22, que será anunciado aqui pelo governador, está sendo liderado pelo secretário Henrique Meirelles, com a minha participação de outras secretarias, nas próximas semanas. Tá bom? Muito obrigada. Ok, muito obrigado, boa sorte. Obrigada. Imagina. Pessoal, então, retomando aqui, eu queria direcionar a próxima pergunta agora para o Miguel Giacomini. Miguel, tudo bem? Você está podendo falar agora? Posso falar, sim. Então tá bom. Nós tivemos aí que o prefeito ficou ouvindo? curioso sobre se nós estamos te ouvindo, sim. Está ouvindo a gente? Está ouvindo a gente, Miguel? Estou ouvindo. Está ouvindo? Tá. Nós soubemos que o prefeito ficou curioso aí sobre o nosso convite para você participar dessa live, né? E dessa forma a gente gostaria de entender de que maneira a prefeitura pode contribuir para pavimentar as medidas de socorro às empresas. Você está ouvindo, Miguel? Está me ouvindo ou não? Nós estamos te ouvindo. Você consegue ouvir a gente? Você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Você me ouve? Eu não estou ouvindo você. Tá. Está conseguindo me ouvir agora, Miguel? Marcos, está me ouvindo também, não? Eu te ouço, você me ouve? Tá, eu te ouço. Tá, okay. Bom, vamos dar um tempinho. Caíram, e eu também caí, acho que voltei, se eu não me engano. É mesmo? Tá. Tem mais alguém conectado agora? Não? Só estamos nós dois? Tá, o Gregory está voltando, o pessoal acho que caiu e estão voltando. Tá. Vamos lá. Eduardo Madeira já está aqui, o Miguel está conectando. Alexandre, está perfeito aqui o áudio, está tranquilo. Tá ok. Vamos só esperar restabelecer o Miguel e o Eduardo. Algum dos dois já estão nos ouvindo ou não? O Eduardo voltou. Enquanto o Miguel não volta, Eduardo, eu vou direcionar mais uma pergunta para você, então, pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Deixa eu pegar aqui. Alexandre? Oi? Voltou, Miguel? Está me ouvindo, Alexandre? Estou te ouvindo agora. Você nos ouve? Miguel, você está nos ouvindo? Alexandre? Oi, Miguel. Você consegue nos escutar? Tá me acho ouvindo, que o Miguel... Alexandre? Eu estou ouvindo, Miguel. E você nos ouve? Não estou te ouvindo. Eu vou pedir para o pessoal da operação multar o microfone do Miguel, por favor, só para a gente, então, fazer essa pergunta para o Eduardo, obrigado, até que ele consiga restabelecer a conexão. Eduardo, então, vamos lá. Você acha que existe alguma restrição quanto ao regime tributário de cada empresa para obtenção de crédito? Ou seja, empresas do MEI, Simples, Nacional, Lucro Presumido, Real, SA, todas elas têm direito à obtenção de crédito nesse momento ou não? Sim, não sei de nenhum impedimento em relação ao modelo tributário adotado por empresa A, B ou C, não. Para mim, que eu saiba, todas estão... O que tem a limitação é faturamento. O que tem limitação é o faturamento bruto anual, né? Você poderia confirmar para a gente qual que é o limite anual, Eduardo, desse faturamento? No Pronamp é 4,8 milhões, faturamento bruto anual. E no Fungeturo, uma vez que está sendo trabalhado no estado de São Paulo só pela Desenvolve SP, é 10 milhões de reais.
Perfeito, então, Eduardo, muito obrigado. Miguel, você consegue nos ouvir agora ou não? Miguel? Eu acho que ele está com problema no áudio. Tinha uma última pergunta para ele, Marcos. Não sei se o pessoal que está nos assistindo, se tem algumas perguntas aí já. Você está acompanhando pelo Face? Aqui existe uma preocupação da forma como o Desenvolve-SP está fazendo análise de risco, né, para liberar as linhas do Fungetur. Então, Eduardo, a gente entende, e é lógico que essa demanda agora ela foi uma demanda totalmente atípica, né, diante do cenário atual, mas por trás do entendimento que a gente tem, ainda vem um apelo. O prazo, a gente sabe, está sobrecarregado e tal, mas eu não sei, a gente precisa de uma força-tarefa, alguma coisa meio milagrosa, uma carta na manga, para a gente realmente diminuir o prazo. Acho que fica meio como um apelo da forma da avaliação para a liberação do crédito, né? Os primeiros que entraram estão conseguindo agora. Então, a gente volta a falar e pessoal, a gente sabe que está sobrecarregado, mas talvez a gente pensar realmente numa força-tarefa. Você acha que tem a possibilidade de a gente traçar um caminho mais ou menos nesse rumo? Então, nós, como eu tinha dito no início, nós criamos um GT, né, um grupo de trabalho, tá, chamado GT Crédito Turismo, e uma das questões que está colocadas é exatamente essa, tá? A esteira da análise de crédito na Desenvolve-SP. Tá? E amanhã, às 16h30, nós temos uma reunião com o Nelson, presidente da Desenvolve-SP, exatamente para tratar dessas demandas aí que foram colocadas pelos representantes do trade turístico para tentar aí destravar algumas questões do crédito. Vamos ver o que a gente vai conseguir. Tá? Eu acho que alguma melhora nós vamos ter sim, viu? Mas eu não posso dizer que tipo de ação vai ser feita, tá? Mas a gente está muito confiante que a gente vai conseguir ter algum ganho aí no processo de análise de crédito. Não, isso já serve para a gente, é um alívio ouvir isso, né? Na verdade, é um alívio importantíssimo para dar o fôlego chegar enquanto ainda há vida, né? Essa é a nossa grande expectativa. Sim, sim. É aquilo que a gente colocou, né? O pessoal do segmento do turismo, não só em São Paulo, mas em nível nacional, pedia uma linha de crédito específica que seria meio uma junção do Pronamp com o Fungetur, né? E aí eu coloquei, olha, para você ter uma nova linha de crédito hoje, você vai levar de 120 a 150 dias, de 4. Eduardo, o seu áudio mutou de novo. Acho que tem que fazer aquele operação lá de dar mudo e voltar, né? No seu aparelho. Voltou? Voltou? Voltou. Tá. Pô, eu acabo que eu esqueci onde eu estava. Bom, mas na prática, assim, a resposta foi, até onde foi andada, né? Ela foi muito, muito bom para a gente ouvir, que está trazendo esse fôlego. Você disse que estão trabalhando nessa força-tarefa, que o prazo, para quem estivesse entrando agora, seria de 120 a 150 dias. E eu acho que vinha coisa boa por trás. Né? Então, exatamente. Se você fosse criar um novo programa, você ia levar aí 120 dias para pensar numa estruturação de um novo programa, né? E sendo que a gente tem programas hoje que atendem ao segmento, ou no Pronamp, ou no Fungetur, todas as demandas do trade turístico, todas, sem exceção, elas são atendidas pelo Pronamp ou pelo Fungetur. Tá? Em uma ou outra você vai se encaixar, entendeu? O que a gente tem que trabalhar é que efetivamente esses programas possam ser operacionalizados na ponta pelos bancos públicos, tá? Banco do Brasil, Caixa, Desenvolve-SP, tá? Que o recurso esteja lá e que você tenha uma agilidade na análise do crédito.
Esse é o nosso papel. Nós não vamos mais brigar por taxa de juros. Um Pronamp com taxa de juros anual de 3,5%, 3,5%, com 85% de garantia do FGO, o Fundo Garantidor de Operações do Banco do Brasil, e 15% do FAMP, ou seja, ele dá uma cobertura de 100% de fundo garantidor, você não precisa colocar garantia real, aí você faz a mitigação do risco do crédito, porque você tem uma garantia do Tesouro Nacional, você tem uma garantia do governo federal. O Pronamp, ele não é uma linha de crédito. O Pronamp é um fundo, ele funciona como um fundo garantidor, tá? O recurso do Pronamp, ele foi colocado no FGO do Banco do Brasil, que é o Fundo Garantidor de Operações, tá? Então, o recurso do Pronamp, ele é de cada banco. Cada banco que adere ao Pronamp, o recurso para emprestar é dele. A garantia vem do Pronamp, do governo federal. O governo federal está dizendo, olha, pode emprestar que eu vou garantir. A Caixa, ela está liberando e aprovando operações de crédito para empresas que têm até rating E, né? Então, ou seja, empresas com rating F para baixo já está complicado. Mas quem tem até rating E é para aprovar, tá? Então, isso teve uma orientação dentro da diretoria da Caixa para todos os gerentes, né? A gente tem uma parceria muito grande com a Caixa, com o Banco do Brasil. A gente conversa semanalmente com os superintendentes estaduais. Eduardo, voltou a ficar mudo novamente. Eduardo, aproveitando aí o momento que você está resolvendo o microfone, você estava falando do rating E e tudo mais, que há uma orientação mesmo para liberar crédito, mesmo com a nota baixa, tudo. Isso contradiz um pouquinho com o que a Patrícia Ellen nos passou agora há pouco, né? Veja só, a Patrícia Ellen, ela colocou a análise da Desenvolve SP. Governo de São Paulo desenvolve SP, tá? Então, nós temos que diferenciar os bancos, tá? Os programas que a gente está atuando hoje são programas do governo federal. Então, o que está previsto na lei, ela é para ser aplicada pelos bancos federais, né? Então, dispensa de CND, por exemplo, tá? De análise de CND, até o rating E dentro da Caixa, né? Então, isso está sendo determinado pelo governo federal, porque o fundo garantidor, o dinheiro que está garantindo esses empréstimos, está vindo do governo federal, né? Então, quando você vai para Desenvolve SP, ele é um banco estadual, é uma sugestão, né? É uma orientação, mas não é uma determinação, né? Então, o banco, ele vai analisar de acordo com os normativos do banco, né? Então, aquilo que ele, por exemplo, para ele fazer uma mudança na análise de crédito, em que ele vai poder emprestar para uma empresa que na análise de crédito, na análise bancária, é uma empresa de risco, tá? Para ele mudar esse critério de análise, ele tem que submeter ao conselho do banco. Então, dentro do conselho do banco, isso tem que ser aprovado, né? A dispensa de análise da CND federal e da CND estadual também, né? Então, isso é o que está sendo estudado e trabalhado pela Desenvolve SP, junto do jurídico, junto da Secretaria de Fazenda, para entender como funciona. Por quê? Porque o dinheiro que a Desenvolve, por exemplo, vai emprestar via Pronamp, se ela aderir ao Pronamp, que não aderiu ainda,
Mas se a Desenvolve SP aderir ao Pronamp, o dinheiro do empréstimo vem do governo do Estado de São Paulo. A garantia vai vir do governo federal, só que o recurso vai vir do governo do Estado de São Paulo. Entendeu? Então, eles têm que alinhar todas essas situações, tá? Perfeito, ficou claro para a gente, para quem está assistindo também, não tenho dúvidas, que quando se trata de bancos federais, é um pouco mais flexível, diremos assim, até que o governo do Estado de São Paulo se pronuncia a respeito de como vai ser essa parceria também, né? Bom, Marcos, Sim. Tem alguma questão aí? Eu não sei se o Miguel está nos ouvindo agora. Tinha uma última pergunta para o Miguel. Vamos tentar mais uma vez. Caso contrário, eu vou deixar na sua mão, Marcos, aí para algumas perguntas do pessoal que está assistindo. Eu Ô, estou Miguel, ouvindo, sim. ótimo. Maravilha, Miguel. Obrigado. Oi. Miguel, a gente Desculpa soube aí que Imagina, fica tranquilo. A gente soube que o prefeito ficou curioso aí sobre esse nosso convite para você, né? E, de certa forma, a gente gostaria de saber de que maneira que a prefeitura pode contribuir para pavimentar as medidas de socorro às empresas do segmento. Qual que é a ajuda focal da prefeitura nesse sentido? Primeiramente, muito obrigado, é um prazer estar com vocês. A Prefeitura de São Paulo, né, como todos nós, recebemos essa notícia aí do vírus, né, essa pandemia caiu como uma bomba, afetou a todos os segmentos, né? No caso específico do turismo, a hotelaria, os hotéis, né, que tinham ocupação elevada, passaram praticamente a estar quase que fechados, né? As viagens, na realidade, restaurantes, parou tudo, né? Então, na Secretaria de Turismo, primeiro, a Prefeitura, também para dizer que a Prefeitura teve um impacto muito grande nas finanças, né? A Prefeitura que tinha uma reserva de 9 bilhões, né? Ela vai deixar de arrecadar 9 bilhões esse ano e ainda vai precisar de 2 bilhões para fechar as suas contas, né? Então, o impacto de arrecadação foi muito grande. Gastou mais de 1 bilhão com saúde, assistência social, e a Prefeitura foi altamente impactada também. Os setores que nos procuraram, né? No caso, os hotéis nos procuraram, nós fizemos um programa de locação na área social, os guias turísticos nós encaminhamos para o Banco do Povo, quer dizer, quase todos os setores nós procuramos os pedidos que chegaram, procuramos mandar para o gabinete do prefeito, onde afunilou tudo para que se estudasse como atender, né? No caso específico que nós estamos falando aqui, né? Eu tive conversando com o João, a principal, nesse momento, assim, a principal coisa seriam realmente as linhas de crédito, né? Que nós estamos ouvindo aí o Eduardo Madeira falando, né? Então, as questões de crédito foram tratadas por bancos, por instituições específicas, como Invest São Paulo, né? Uma série de entidades. No caso específico das transportadoras, né? Da transportadora turística, eu tive conversando com o João, não tinha chegado nenhum pedido para nós nesse aspecto, né? O que nós conversamos foi essa questão do crédito e o que nós estamos conversando também foi sobre a regulamentação na cidade de São Paulo de como funciona legalmente, né? Como é que esse serviço funciona, porque me parece que tem uma lei lá de 2012 que ainda está em vigor que não deixa vocês trabalharem de uma maneira adequada, né? Mas de curto prazo é a questão de crédito. A questão da legislação, a Câmara Municipal, tem que ser trabalhado isso, né? Agora, nós trabalhamos bastante, que nós estamos trabalhando na retomada agora, né? Porque esses impactos todos já estão em andamento, quer dizer, é falta de crédito, é restaurante fechado, os ônibus parados, né, de turismo, e nós estamos de olho agora na retomada a partir de agosto. Nós montamos o Descomplica Eventos, que é um programa para facilitar a documentação de eventos, um balcão único nós estamos fazendo, o City Tour que nós estamos licitando, uma série de providências para que nós tenhamos, inclusive, Fórmula 1, Lollapalooza, os grandes eventos nós estamos tomando providência para que, se tudo der certo, eles funcionem. E, para você ter uma ideia, no caso aqui de São Paulo, a SP Tours, né? Ela tem locações e já tem eventos a partir de 15 de agosto. Evidentemente, vai depender do comportamento da pandemia, quer dizer,
como é que isso vai estar, né? Lembrando que os eventos estão na fase 5 do Plano São Paulo, né? Mas, a partir dessa semana que entra aí, nós já estamos no amarelo, né? E a partir da semana que vem, restaurantes vão funcionar, cabeleireiro. Então, eu acredito que agora, a partir de agosto, o setor vai acabar retomando. Lógico, não vai retomar como estava antes da pandemia, mas nós temos certeza que, aos poucos, né, isso vai acabar voltando. E estamos trabalhando para isso, no autódromo, nas Petures, nos eventos de São Paulo. E assim, eu volto a dizer, nós não recebemos nenhum pedido específico de vocês, né? E os que nós recebemos, nós encaminhamos. Por exemplo, os hotéis, eles pediam a questão do IPTU, do ISS não tanto, nós levamos isso ao prefeito. Então, é o que eu posso dizer para vocês nesse momento especificamente. Tá. Miguel, eu agradeço a explanação, foi bem útil para a gente. E eu queria amarrar mais um pouquinho ainda, tem uma para o Gregory e uma para o Eduardo. Alexandre, eu vou deixar essa no ar, você tem alguma coisa na manga e deixa para depois, ou já solta a minha agora? Não, pode soltar, da minha parte aqui eu finalizei. Tá. Gregory, você acompanhando a gente aí, você viu o quão importante a gente conseguir pavimentar esse caminho para acesso do cadastro das empresas que têm os carros onde não conseguem fazer placa vermelha, né? Então, depois a gente vai tratar isso com mais calma para achar o caminho melhor possível para conseguir viabilizar. Isso daí você acha que a gente consegue traçar algum caminho, vamos dizer assim, um pouco paralelo a princípio para facilitar esse caminho? Facilitar o acesso dos empresários às linhas de crédito, que vai passar pelo cadastro, né? Isso, Marcos, excelente questão. É a questão do certificado cadastro, que hoje é obrigatório, tanto para a linha Fungetur, para você fazer o pleito da linha Fungetur, através do Desenvolve SP, você tem que obrigatoriamente possuir o certificado cadastro, né? E as transportadoras também. A parte de documentação foi conforme eu falei, e aí o secretário também pôde também colocar. Devido à legislação municipal, né, ter esse embate na Câmara, não ter a possibilidade, dependendo do porte do veículo, ter a homologação do CRLV para poder alterar a categoria do veículo. Agora, quanto ao cadastro, a gente fez um alinhamento recente, né, a gente teve uma alta demanda em relação aos restaurantes, bares e similares. Depois da pandemia, no começo de março, a gente teve um alto número de solicitações, né, no estado de São Paulo. O cadastro, para quem não sabe, né, é uma plataforma administrada pelo Ministério, porém nós temos autonomia de análise, né, e homologação, né, tem um acordo de cooperação técnica entre o Estado e a Federação, no qual nós estamos responsáveis por fazer essa análise, né. Eu alinhei com o Ministério, como coordenador do cadastro, alinhei com o Ministério a facilidade dessa análise para que ela pudesse ser feita o quanto antes, né? Nós tínhamos um prazo de 30 dias, nós reduzimos para 10, e hoje, independente da situação, nós conseguimos fazer em até 48 horas, né? Isso incluindo as transportadoras, né? Que é um trâmite mais burocrático em relação ao CRLV dos veículos, mas inclusive a gente fez esse alinhamento para poder facilitar a empresa de fazer a solicitação de crédito, né? Justamente porque o certificado cadastro é o primeiro passo para que isso seja realizado, né? Então, em torno disso, nós estamos trabalhando constantemente, né? Diariamente nós recebemos dezenas de e-mails e ligações das empresas que estão com situações bem complicadas, inclusive, para poder a orientação, né? E a gente poder encaminhar para os nossos bancos parceiros do programa de crédito, né? Então, a gente está trabalhando muito em cima disso. Bom, legal. Então, você trouxe boas notícias para a gente, né? Você está trazendo os atalhos que são extremamente necessários. Deixando de complementar alguma coisa, Eduardo, você não escapa de mim, tem mais uma para você.
Não, eu só para finalizar aqui com o Miguel, acabei de receber aqui uma mensagem do nosso presidente da Bolvex, o João Pim, que agora com esse canal aberto que você nos concedeu, ele vai fazer muita demanda para a prefeitura, viu, Miguel? O Alexandre, eu já falei com o João, nós entramos em contato recentemente até, mas acho que nós podemos ajudar bastante, podemos estar junto. Hoje é um primeiro contato praticamente que nós estamos tendo, né? Mas tem esse caminho da Câmara Municipal, que é um caminho que vocês iniciaram em 2015, né? No final de 2015, né? A entidade, né? Então é pouco tempo, né? E você precisa de um caminho, vamos dizer, político na Câmara e tal, para você conseguir essa legalização. Os taxistas, por exemplo, se organizaram há muito tempo, né? E conseguiram o espaço político deles. Acho que o trabalho de vocês vai ter que ser mais ou menos esse para conseguir o seu espaço como os táxis têm, né? E não depende só da prefeitura, depende desse trabalho com a Câmara, né? Mas vocês são organizados, são em número grande, pode contar com a gente na prefeitura, aqui na nossa Secretaria de Turismo. Nós temos um bom relacionamento com o Estado também, com o nosso secretário, e acredito que podemos trabalhar junto, o Estado, a Prefeitura, junto com vocês. Vocês são um segmento muito importante para o turismo de São Paulo. Contem com a gente. Muito obrigado, Miguel. Faremos isso. Vamos seguir seus conselhos e vamos trabalhar mais com a Câmara e depois em conjunto com vocês também. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. Eu vou ter que sair, porque eu estou numa outra aqui. Fica tranquilo, Miguel. Agradeço o convite. Muito obrigado. Boa tarde a todos vocês. Viu? Obrigado, gente. Um prazer. Obrigado. Marcos, fica para você, então, aí, para finalizar com o Eduardo. Então, que nós já estouramos nosso tempo. Eduardo, você soltou algumas notícias. Eu estou iluminado aqui pelo sol, ele está me atrapalhando um pouco para ver, mas não atrapalha para falar. Eduardo, você trouxe boas notícias para a gente, falando sobre a agilidade através do Pronamp, pelos bancos federais, né? Então, a gente pode fazer a seguinte análise: o mais rápido, porque a gente está muito preocupado com a velocidade, né? A linha de crédito mais rápido seria o Pronamp nesse momento, via Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Resumindo um pouco, seria isso? Eduardo, ouve? Pronto. Liberou o microfone aqui. Sim. Então tá, vamos lá. Sendo bem objetivo, hoje sim, o Pronamp realmente ele veio com uma proposta de agilizar muito o crédito, tá? Hoje, o Banco do Brasil está anunciando oficialmente, inclusive agora no mesmo horário da nossa live, ele está anunciando oficialmente que o Pronamp está, a partir de hoje, disponível no Banco do Brasil, tá? A Caixa já tinha anunciado isso semana passada. Eduardo, o áudio sumiu de novo. Liberou agora? Tá ok. Ok? Tá. O Banco do Brasil, então, a Caixa já tinha anunciado semana passada 3 bi via Pronamp, e o Banco do Brasil está anunciando hoje que está operando o Pronamp, tá? A informação que a gente tem é que todas as gerências gerais de todas as agências da Caixa e do Banco do Brasil já estão orientados, tá, sobre essa linha de crédito Pronamp. Então, as empresas podem buscar diretamente quem tem relacionamento com esses bancos, aí fica mais fácil. Quem não tem, pode procurar diretamente as gerências desses bancos, citando a questão do Pronamp, né? Lembrando que é para micro e pequenas empresas com faturamento até de 81 mil até 4,8 milhões de faturamento bruto anual, tá?
E aí, o que eu oriento? Nós temos o recurso disponível no Fungetur, tá? Existem diferenças entre as linhas, tá? O Pronamp, a taxa de juros é 3,5%, o Fungetur é 5% ao ano, tá? Então, uma diferença pequena, tá? O Pronamp é 8 meses de carência, o Fungetur é 12. O Pronamp é 36 meses para amortizar, o Fungetur é 60. Tá? E lá na Desenvolve, quem tem faturamento até 10 milhões de reais brutos anuais podem acessar o Fungetur. Tá? Nós estamos trabalhando com a Desenvolve SP para... Voltou a ficar mudo, Madeira. Liberou? Voltou. Voltou, então. A gente está tentando ampliar para 300 milhões. Se ampliar para 300 milhões de faturamento bruto anual, nós vamos atender a todos os segmentos, a todos os portes de empresa, desde microempresa até empresa de grande porte. Tá? Então, tem as duas questões. Tá? Uma linha tem as suas vantagens e a outra linha tem as suas vantagens. Tá? A análise de crédito via Pronamp, Banco do Brasil e Caixa, ela está mais facilitada, tá? Do que Fungetur Desenvolve. Agora, que tem um rating legal, que tem um faturamento legal, que tem o Cadastur, Oi, voltou? Oi, já tá indo tudo aqui. Estamos ouvindo. Tá. Quem tem o Cadastur, quem tem o faturamento bruto anual legal aí, tá bem, a empresa tá bem, eu aconselho a procurar o Fungetur, cara. Entendeu? O dinheiro tá lá, tá disponível e apesar da burocracia, da demora, ela uma hora vai sair, né? A gente quer que isso em 30 dias, que o processo todo demore no máximo 30 dias para liberar, mas não em função da demora da análise, em função da quantidade de pedidos que tem, tá? Porque, como eu disse, num tempo normal, em 48 horas, a Desenvolve SP libera um capital de giro. Em 48 horas. Madeira ficou mudo de novo. Oi, tá saindo agora? Estão ouvindo? Voltou. Peraí, eu tirei o fone de ouvido, porque às vezes pode ter esse fone de ouvido aqui que tá causando algum problema, mas vocês estão ouvindo, né? Tá ok, estamos ouvindo. Tá. Então, então, assim, eu acho que quem tem o Cadastur, eu orientaria da seguinte forma: se fosse eu, um empresário do segmento turismo que tem o Cadastur e sou micro ou pequena empresa com faturamento até 4,8 milhões, eu faria o pedido na Desenvolve e faria o pedido no Pronamp. Eu faria o pedido nos dois, entendeu? Boa dica, fica dada a dica. Porque o que acontece? Muitas vezes você consegue um valor X num banco e você complementa em outro. Isso tem acontecido muito, tá? Quando as pessoas falam quantos CNPJs já foram atendidos do segmento turismo lá na Desenvolve, né? É um número pequeno, para mim, irrisório para o estado de São Paulo,
mas é um número, tá? Já foram atendidos próximo de 1.200 CNPJ, tá? Mas é um número, quer dizer, tem gente que está recebendo recurso, tem gente que está conseguindo, né? Então, agora, realmente, a linha mais rápida hoje, mais ágil, com as melhores condições de análise de crédito é o Pronamp, via Banco do Brasil e Caixa. Tá, são duas perguntas sim ou não, a gente está com o nosso tempo estourado. Uma delas estão perguntando para a gente, esse faturamento, você está baseando o faturamento do ano passado, 2019, né? Faturamento de referência, não é isso? 2019. Tá, agora outro Isso, 2019. O Fungetur, ele trabalha só com o banco de fomento da Desenvolve SP, não é isso? Sim, a Caixa está formatando o produto Giro, tá, no Fungetur, mas ainda não formatou. Então, assim que estiver formatado, provavelmente a Caixa comece a operar o Fundo Geral Turismo também, além da Desenvolve SP, para atender o Estado de São Paulo. Mas, por enquanto, só Desenvolve SP é que opera o Fungetur no Estado de São Paulo. Ok. Alexandre, suas considerações? Quero só agradecer ao Eduardo, ao Gregory, a Patrícia e o Miguel, que já tiveram que sair anteriormente, pela participação, pedir desculpas mais uma vez pelo problema técnico que nós tivemos e que acarretou nessa extensão do tempo. E passo para você, Marcos. Tá, Eduardo, a gente acabou que te alugou bastante aí, mas você hoje era a pessoa que mais tinha pergunta mirada para a gente, respondeu tudo. Agradeço demais a boa vontade, a paciência com os problemas técnicos que a gente acabou tendo. Gregory, cara, a gente vai voltar a se falar também aqui no bastidor para a gente avançar sobre essa nossa condição de excepcionalidade, né? E agradeço muito, inclusive os dois que já saíram, não estão ouvindo, mas se tiver sobrando tempo, eles vão ouvir depois. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Gregory. E só uma informação final, Marcos, só uma informação final. Nós lançamos uma cartilha orientativa de crédito no início de abril e nós lançamos agora, semana passada, um tira-dúvidas, tá? Tanto um quanto o outro, eles estão disponíveis no site da Secretaria de Turismo, turismo.sp.gov.br. Tá? Estão disponíveis no site, tanto a cartilha orientativa de crédito, quanto o tira-dúvidas que a gente lançou agora, há pouco tempo. Maravilha, Eduardo. Muito obrigado. O Marcos está no mudo, Marcos. Obrigado pela dica. Nós vamos pegar isso e colocar depois no link também. Marcos, quer finalizar? Eu estou acabando só de estar aqui colocando já para o pessoal. Essa cartilha é importante. Agradeço. Gregory, mais uma vez, obrigado. E vamos para a próxima, né? Ok, pessoal. Obrigado a todos pela oportunidade. O que precisarem, agora o canal está aberto. O que vocês precisarem do nosso apoio, da secretaria, se precisar aprofundar, se o presidente quiser uma reunião lá com a secretaria executiva nossa, com o gabinete do secretário, a gente está disponível, tá? Para fazer essa articulação aí. Agradecendo. Okay. Muito obrigado, gente. Um abraço, tchau. Até mais. Um abraço a todos aí.